Já estamos de volta com o nosso Profissão Mulher e agora nós vamos conversar com o Dr. Michel Mandelmann sobre a menopausa, que é uma fase pertinente a todas as mulheres. Sim, uma fase doutor? normal de qualquer mulher. Fala fase reprodutiva. A mulher nasce, tem a sua infância, tem a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, e tem a última menstruação, que é a menopausa. Nos extremos da vida menstrual da mulher, Fernanda, ela tem as chamadas bagunças menstruais. O que é isso? Menstrua no mês, fica 2, 3 meses sem menstruar, no outro mês menstrua muito, no outro mês menstrua pouco, até quando ela começa a menstruar, regulariza o ciclo menstrual, e quando vai entrar na menopausa acontece a mesma coisa. Menstrua no mês, fica 2, 3 meses sem menstruar, até que para de vez de menstruar. O que é a menopausa? É a última menstruação decorrida do período de 1 ano, alguns consideram até o resto da vida. Por que acontece isso? Porque a mulher deixa de produzir os seus hormônios femininos, o que é natural para qualquer mulher. Em que fase da vida isso acontece? Isso é determinado geneticamente. Tudo que é determinado geneticamente você não tem como evitar. E aquela história, não é porque a mãe entrou mais cedo ou mais tarde, que ela vai entrar mais cedo ou mais tarde. Aqui no Brasil, a maior parte das mulheres entra na menopausa volta dos seus 45 a 50 anos. É definido como menopausa precoce abaixo dos 40 anos e menopausa tardia acima dos 55 anos. Certo. Bom, para essas amigas que estão nos acompanhando agora, que estão mais ou menos nessa faixa etária, começaram a sentir alguma coisa de diferente, quais são os primeiros sintomas que pode ser que a mulher esteja entrando na menopausa? Devido à falta de hormônio, 3 sintomas estão relacionados diretamente à menopausa. Aqueles famosos calores fogachos, pode estar o maior frio do mundo, no inverno, de madrugada, começa a ter calores fogachos. Tá? A vagina começa a ficar seca, atrófica. Tá? Não tem mais aquela lubrificação característica, aquela secreção que tinha quando ela menstruava. Não é à toa que muita mulher nessa época, quando vai ter relação, Fernanda, e a maior parte das telespectadoras que estão nos prestigiando agora, sente dor a relação, porque a vagina está seca, atrófica. E não tem lubrificação nenhuma. Não tem mais lubrificação. E devido à falta de hormônio, começa a faltar cálcio no osso. E faltando cálcio das duas ou uma. Ou a paciente ainda está com a mesma massa óssea, quer dizer, não perdeu osso, ou já tem um pequeno desgaste de massa óssea, que é tal da osteopenia, que muita mulher nessa fase tem, ou já tem a osteoporose, que é um desgaste mais intenso. Qual que é o próximo passo? Fratura de osso. Não é à toa que muitas mulheres caem quando estão na menopausa, devido a essa osteoporose avançada, que pode se tornar uma fratura. Olha só, gente, tem que cuidar. Agora, doutor, se é uma fase inevitável, se todas as mulheres vão passar por isso, o que elas podem fazer para, não sei se amenizar esses efeitos colaterais, enfim? Bom, o que elas devem fazer em relação, vamos falar, à osteoporose, já, no caso, comer alimentos ricos em cálcio desde a fase que ela menstrua. E quais são os alimentos ricos em cálcio? Principalmente os derivados do leite. Leite desnatado, leite sem gordura, coalhada, ricota, queijo branco, iogurte. Parece uma repetição, mas você vai nos congressos, realmente é o que aparece. Principalmente os derivados do leite e a maçã verde também. Tá? Olha só. Que mais? Fazer atividade física, tá? Independente da fase de vida que ela está. Isso é um ponto pacífico, é uma coisa natural que qualquer pessoa pode fazer. Andar pelo menos meia hora por dia, Fernanda. Andando pelo menos meia hora por dia, primeiro já sai o sedentarismo, que o sedentarismo é um fator de risco para a osteoporose. Andando pelo menos meia hora por dia, já sai do sedentarismo, foi feito um estudo, que andando pelo menos meia hora por dia, diminui 50% o risco de ter problemas no coração. Tá? Porque a menopausa ela pode aumentar o chamado colesterol ruim, que é o LDL colesterol. Olha a vantagem de andar. Tá? E, no caso, diminuiu a alimentação em gordura também. São as prevenções que deve ter. Essas são as prevenções? Sim. Tá? E fazer também os exames de rotina. Tá? Um dos exames que é feito durante a menopausa é o chamado ultrassom transvaginal para avaliação do chamado eco endometrial. O que é isso? Tá? O eco endometrial é a espessura do tecido interno do útero ao ultrassom. Normal dele, tudo isso é definido em congresso. Até 5 milímetros para a mulher que está na menopausa e não faz usoterapia de reposição hormonal, e até 10 milímetros é normal para a mulher que está na menopausa e faz usoterapia de reposição hormonal. Isso quando a mulher deixou de menstruar depois de 1 ano. Se ele tiver muito aumentado, vamos supor, você viu o eco endometrial no ultrassom 15, 20, 30 milímetros, chama atenção. Que pode ser uma coisa benigna, uma situação chamada de hiperplasia endometrial, que é aumento normal benigno do endométrio, pode ser um câncer de endométrio. Você tem que fazer biópsia desse endométrio, você verifica olho nu,
qual que é a cor, a distância de um ponto a outro, a profundidade, os contornos, e coloca-se ao microscópio para analisar a célula. O diagnóstico definitivo sempre é por célula. Se tem célula boa ou ruim, benigna ou maligna, para ver se é um câncer ou não. Gente, é o que o doutor vive dizendo aqui, parece que é repetitivo, mas não é, é porque não tem jeito, é a velha história da prevenção. E os outros exames de rotina também, né? Fazer uma densitometria, além de fazer Papa Nicolau, mamografia, que a partir dos 40 anos tem que fazer, ultrassom bilateral de mamas para saber se tem uma imagem nodular, se essa imagem nodular é um nódulo duro, que a gente chama de nódulo sólido, como se fosse uma pedra no nódulo cístico, esse ultrassom que é importante que falamos, e a densitometria óssea, para ver se está com a mesma massa óssea, se não teve uma pequena perda de massa óssea, que é a tal da osteopenia, um desgaste muito mais intenso, que é a tal da osteoporose. E olha, o doutor está chamando a atenção para embora a gente esteja falando aqui de menopausa, para um assunto, eu assisti esses dias uma matéria com a Ana Furtado, super emocionante, ela que está enfrentando aí o câncer de mama, e ela falou uma coisa muito assim, interessante, por ser uma pessoa pública, ela tomou essa iniciativa de dividir isso com as pessoas, o que acho que ela fez de forma brilhante, porque todo mundo tem a sua dor, né? Sim. É um momento que você normalmente quer se calar, tal, mas ela pensou, puxa vida, eu com essa ferramenta na mão, mesmo no momento de dor e de tristeza, sou obrigada a dividir isso com as pessoas, já que eu tenho tanta informação, para que as pessoas possam se identificar com o meu momento, possam trocar informações, para que eu também possa ser acalentada. Mas ela disse o seguinte, doutor, já que você está falando aí da mamografia após os 40 anos, ela falou, eu fugia totalmente daquilo que é dito assim, um fator de risco, digamos assim. Ela falou, eu nunca bebi na minha vida, eu pratiquei esportes a vida toda, eu não tive um único caso de câncer na família, eu nunca fumei, nunca, né? Sim. E aconteceu. Mas aquela história, aquilo que a gente falou já em outros programas, né, Fernanda? A medicina não é uma ciência exata, não é aquilo que você fazendo tudo isso que não vai ter. Tá? Você tem que fazer a prevenção e fazer todos esses hábitos, diminuir a alimentação em gordura, fazer atividade física, mas você tem que fazer os exames de rotina nas épocas certas também. Então, mas eu tô ressaltando isso porque, de repente, você, sabe, pode, sei lá, acabar deixando de lado justamente por falar, poxa, mas eu não me enquadro naquele perfil dito como, né? Exatamente. E olha aí, a gente tem um exemplo aí de uma pessoa pública que fez ginástica, tem uma vida extremamente saudável durante toda a sua vida toda e que foi acometida pelo câncer de mama. Qualquer um de nós pode ser acometido. Qualquer um de nós, independente do fator de risco. Não tem no fator de risco, pode. O que é o câncer? É uma mutação de células de uma forma totalmente desordenada, que pode acontecer a qualquer momento. Por isso que é importante fazer os exames de rotina sempre. O homem fazer, a partir dos seus 45 anos, tá, o exame de próstata, tanto o exame laboratorial, que é o PSA, quanto o toque, tem que fazer. Tá? Em relação ao homem, o homem tem vergonha. A vergonha não é fazer o exame, a vergonha é morrer de câncer porque você não fez. Que é a ignorância, viu, meu amigo? Não tem outra definição, não. Nesse caso, pelo que eu acompanho, as mulheres são muito mais sensíveis e muito mais ordenadas em fazer os exames. Precisa. Agora, já fez os exames, já foi diagnosticado que está naquele momento da menopausa, voltando a esse assunto. O que hoje na medicina existe para que a pessoa possa levar essa fase aí de uma forma mais tranquila? O tratamento é a chamada terapia de reposição hormonal, que é o tratamento clássico. O que falta? Falta o estrógeno, que o ovário fabrica 2 hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona. Quem que causa esses calores, fogachos é o estrógeno. Então tem que fazer uma reposição hormonal à base de estrógeno. Tem 2 casos aí, na mulher que tem útero e na mulher que não tem útero. Uma mulher que não tem útero, uma mulher histerectomizada por um mioma ou por algum tipo de câncer, tá, que esteja avançado. Tá? Se ela não tem útero, só o estrógeno você pode administrá-lo. Se ela tiver útero, além do estrógeno, tem que entrar com progesterona também, que hoje em dia as reposições hormonais têm estrógeno e progesteronas juntos, no mesmo medicamento. Tá? Porque se você não tomar cuidado, entrar com estrógeno, você pode aumentar o quê? Na mulher que tem útero? Esse tal do eco endometrial, levar a hiperplasia endometrial, se não tomar cuidado, leva o câncer. O que a progesterona faz nesse caso? Ela faz a função de proteger o endométrio, evitar que ele aumente. Tá? Obviamente, como se trata de hormônio, Fernanda, tanto para anticoncepcional como para terapia de reposição, tem as chamadas contraindicações. Ela tem que ir ao médico. O médico vai tirar toda uma história dela, vai perguntar se ela já não teve trombose venosa, que são tem as contraindicações absolutas, que são contraindicações absolutas que ela não pode usar de jeito nenhum. Já teve trombose venosa profunda? Não pode. Alguma doença no fígado grave, alguma doença no coração grave, já teve o chamado aneurisma, que são dilatação de artérias, teve um AVC, um acidente vascular cerebral. Se fuma, hoje em dia, praticamente,
O fumo na terapia de reposição tornou-se uma contraindicação absoluta. Olha só, gente. Então, olha, sabe, todo mundo sabe o que o fumo causa. A gente não precisa explicar para ninguém. Leva câncer de pulmão. E as pessoas insistem e continuam fumando, né? Exatamente. É uma pena, uma judiação, porque parece bobagem. Fala, fulano morreu com 200 anos e fumava, e não tem nada a ver, e não sei o quê. E olha, gente... Absurdo. Quando tem uma doença, quando tem um problema, não adianta falar lá na frente, puxa vida, por que eu não parei de fumar? E até eu vou até um pouco mais longe, uma outra situação que eu trato também, que é a gravidez, que se a mulher fuma, como eu sou pai também, eu levo em termos um aspecto ético. Falou, se você fuma, você não pode falar nada, seu filho ou sua filha começar a fumar. Com certeza. Não pode abrir. O exemplo vem de casa. Com certeza. Então, o fumo não pode. Que mais? Algum tipo de câncer que não seja ginecológico, algum tipo de câncer que é ginecológico. Por isso que tem que fazer todos os exames antes de você entrar com uma terapia de reposição hormonal. Tá? E se tiver contraindicação em relação à terapia de reposição, tem as outras formas, né, mas que não funciona para todas as pacientes. Agora, existe não sei se é tabu, mulher tem muito essa preocupação com vaidade, com estética. Eu já ouvi algumas amigas falando assim, eu não faço reposição porque fulana faz e ganhou não sei quantos quilos. Não, isso é bobagem. Chamadas notícias falsas aparecem muito na internet, chamadas fake news, não, isso é tudo mentira. E também, sabe, ouve falar de alguém que aconteceu, precisa ver o que aconteceu com essa pessoa, com essa paciente. Sabe, tem que seguir a orientação do médico, vai saber exatamente quando precisa ou não entrar com medicamento. E tem um detalhe, hein? Nem todo mundo precisa de reposição hormonal. Olha aí. Aquela paciente que se cuida, não tem calores, fogachos, faz atividade física regularmente, sabe, controla a sua alimentação, a gente não entra com terapia de reposição hormonal. Porque a reposição hormonal, aquela história, tem os seus efeitos colaterais também, né? Então tem que ficar de olho nisso. Doutor, não sei se você já ouviu falar agora, uma coisa que está super na moda, eu estava lendo esses dias aí, que é a chamada cápsula da beleza, mas na verdade não é cápsula, né? É um chipzinho que alguns profissionais têm colocado e diz que justamente ajuda também para essas mulheres que estão entrando na menopausa, que ele vai diluindo dia a dia esses hormônios e tal. Não conheço, mas realmente foi aprovado, tá, por toda a organização Anvisa, provavelmente deve estar funcionando bem. Eu não vou falar porque eu não li a fundo eu também. Não conheço. Então aí o doutor pode até se inteirar numa próxima, quem sabe, conversar com a gente, exatamente, né? Porque eu recebi algumas dúvidas e eu não sei. Eu sei que a mulherada está colocando, mas me parece, pelo que eu li, que aí já tem médico misturando remédio para dar músculo. Tem que tomar cuidado, né, com quem já passa é pacote também. Completo. Exatamente. Doutor, quero te agradecer mais uma vez, viu? Como menopausa é uma fase natural da vida da mulher, não deve se assustar. Faça atividade física. O exemplo, eu vou falar uma entrevista que eu li a respeito de uma atriz famosíssima, que é a Ângela Vieira, que ela nunca se sentiu tão bem na menopausa. Por quê? É uma mulher que se cuida, faz atividade física, a pele dela é bonita. Sabe, a gente tem que dar exemplo para as mulheres se inspirarem. Com certeza. Um exemplo que realmente, sabe, está valendo a pena. E ver que não é impossível, não né? É impossível. Tá aí acesso para todo mundo, né? E usar medicamento quando realmente tiver necessidade, com um profissional de extrema confiança. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Imagina, a gente vai com o maior para um prazer. rápido intervalo. Você não sai daí que a gente já continua. Bate lá, volta cá.